Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Segunda-feira, começando a semana, um dia bonito, céu azul. Quero desejar a todos vocês um dia abençoadíssimo, né? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, queridos, segunda-feira, né? Como tantas outras já vividas, já desfrutadas, já encerradas, né? Eu sempre falo de um jovem, eu lembrei dele nesta manhã, nesta segunda-feira de manhã, e esse jovem era um jovem sem família, de origem nordestina. O seu nome era Pedro, né? Ele me ajudou muito quando eu comecei aqui a construir a minha casa, lá pelos anos de 1975. E ele era um jovem sozinho, né? Eu deixei ele morar, tinha feito um barraco de obra aqui no fundo da minha casa, né, do meu terreno, e ele não tinha para onde ir, ele morava na rua, né? Nós o recolhemos, o abraçamos, lhe demos comida, lhe demos roupa, e lhe dei trabalho também, ele pagava, né, um valorzinho para que ele pudesse carregar os aterros, enfim, ajudar na obra, né? De manhã cedo, antes de eu ir para o meu trabalho, eu passava lá na obra, deixava o pão e dava algumas diretrizes, né, para serem executadas durante o dia, e eu me lembro da rotina de Pedro. Ele se levantava, ele dava aquela espreguiçada, né, e dizia assim: mais um dia de trabalho e de rotina que começa. Eu estou assim imitando o sotaque dele, né, ele me falava que era baiano, né? E à tarde, as suas palavras eram assim: mais um dia de trabalho de rotina que termina. Era uma vida simples, uma vida de muito trabalho, mas eu sentia nele uma vida de alegria. Ele era uma pessoa alegre, né? Olha, querido, essa lembrança me fez meditar, me fez pensar, me fez fazer uma revoada, né, nos arquivos da minha mente. Quantas segundas-feiras, né, já se passaram na nossa vida, não é verdade? Quantas? Ficamos amigos, Pedro e eu, gostávamos muito dele. Minha mãe e minha esposa gostavam dele, o tratavam já como alguém da casa, né? Depois Pedro sumiu neste mundão de Deus e nunca mais o vimos, né? Talvez Pedro tenha sentido que já era o suficiente, que já tinha cumprido a sua missão de trabalhar na obra da minha casa, e ele sumiu. Eu soube tempos depois que ele havia caído de um caminhão de entrega, que havia batido a cabeça e morrido, e lá se foi o Pedro, né? Sabe, me surgiu assim um questionamento no meu coração ao lembrar de Pedro. Você tem visão para fazer o quê? Você tem fé para fazer o quê? O que você realmente espera que Deus faça e quais as suas perspectivas? O que você imagina, né, que vai acontecer na sua vida daqui para frente? O que você pessoalmente planeja, né, fazer a respeito disso? O que você pessoalmente espera fazer sobre isso e o que você quer fazer sobre isso, né? Quais são qual é a sua disposição? Meu irmão, eu entendo que assim que para nós que temos já a marca, o selo do Espírito Santo, estamos em processo de santificação. Olha, o lugar mais desconfortável para a nossa vida é um lugar confortável. Impressionante, né? É um paradoxo. E um dos maiores perigos no momento é achar que já realizamos algo grandioso, né? De maneira que
não tenhamos mais aquela motivação que nos impulsiona e que nos faz sentir que não é momento de parar, que não tem, né, não temos que seguir à frente, ainda que custe, né, tão barato às vezes certas coisas. Nós não podemos, né, continuar tudo como sempre. A nossa vida é dinâmica, a nossa fé é dinâmica, ela cresce na medida do nosso viver e nós precisamos colocar em prática, em ação a nossa fé, nós temos falado disso. Se nós não obedecermos a Deus, isso poderia acontecer conosco, creia nisso, né? O sentimento de que já alcançamos a meta, de que já alcançamos o objetivo, de que já somos maduros o suficiente, nos sentimos satisfeitos com o que já fizemos, isso é muito perigoso, mas no momento em que sentirmos isso, esse vai ser o ponto máximo em que você e eu e qualquer um de nós possa chegar. Mudar é muito semelhante à morte, né? É o fim de uma vida e o começo de outra. Sempre nós precisamos começar o dia com perspectivas novas, perspectivas maiores, perspectivas mais amadurecidas, mais controladas, mais estabilizadas. Olha, custa mudar, eu sei que custa. Eu estou tendo uma verdadeira batalha para ir para o meu próximo lugar, para o meu próximo nível, né? Se eu tenho que continuar mudando, né, para um outro estágio, eu tenho que continuar morrendo. As coisas de ontem passaram, né? A Bíblia diz que tudo se faz novo, né? Então nós precisamos viver o novo, mas não o meu novo, mas o novo de Deus. Dá para entender por que Paulo disse: eu morro a cada dia? Está lá em 2 Coríntios 5, né? Eu não estou me referindo a um futuro longínquo, não, né? Mas se você não estiver disposto a morrer diariamente, agora para realizar um trabalho novo, né? numa consciência maior, né? Se você não conseguir morrer, né, para dar o fruto que precisa dar, e se não está disposto a negar-se a si mesmo, né, e ser transformado em todas as coisinhas no seu dia a dia para alcançar os perdidos, como foi pregado ontem, né, no culto dos diáconos na nossa igreja, nós nunca seremos capazes de transformar a nossa vida e nem a vida de ninguém, né? E isso começa na nossa casa, no nosso quarteirão, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa igreja, né? Na sua parte no mundo, né? Nós não podemos pensar de forma diferente. Então, matar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso ego, esse morrer a cada dia, é difícil, eu sei que é, né? Porque se faz milhares de vezes, nós temos que fazer isso milhares de vezes, mas enquanto a morte no fim da vida não é nada, né? Nós precisamos saber que também a nossa vida não será nada se nós não dispusermos o nosso coração para isso, né? Ontem, ontem nós sepultamos alguém importante, né, para uma família da igreja. Importante para a família, é importante para nós, é importante para Deus, né? Uma alma não tem preço, né? Então, sabe, eu considero ter ido ao sepultamento assim como eu iria a uma formatura. É verdade, porque a nossa morte final é a nossa formatura, né? Ou seja, é, é, como nós vamos passar, né, de um estágio para o outro? Ou se forma, ou nos formamos para exercer uma grande profissão, um outro estágio, muito melhor, muito mais elevado, ou não se participa, né, desse estágio e nada se faz, nada se alcança, nada se consegue, né? Então, essa morte de morrer um pouquinho a cada dia para seguir a Cristo, meu irmão, isso requer coragem, requer disposição, liberalismo. Nós podemos até perguntar se temos idade suficiente para entender a proposta que nos é apresentada, né? Eu digo que todos nós temos idade suficiente, você já é velho, você já é jovem, todos nós, não importa a idade orgânica, física, mas
aquilo que nós recebemos de informação através do Espírito. E nós podemos, né? Sejamos jovens, sejamos velhos, podemos morrer a qualquer momento, podemos morrer daqui a meia hora, daqui a uma hora, amanhã talvez, né? Por isso hoje somos velhos todos, né? Em outras palavras, todos temos que entender que nós temos idade suficiente, porque nossas vidas podem terminar a qualquer momento. É a formatura. A palavra diz em Provérbios 27, não presumas do dia de amanhã, né? O que eu quero perguntar a você? Você está caindo numa rotina? Ou está caindo num engano da vida? Né? Está azedando, perdendo seu fogo, perdendo seu sabor, as suas convicções, a sua visão, a sua fé, a sua coragem? Né? Onde está a sua iniciativa? Né? Nada melhor do que o sucesso, não tenha dúvida disso. Mas, ao mesmo tempo, não há nada que fracasse mais rápido do que o próprio fracasso. Né? O momento em que está mais perto, em que nós estamos mais perto do abismo, do poço profundo, sem fim, é quando nós estamos bem na beirinha, estamos no topo do sucesso, no topo da montanha. Quando você está no topo, não só está na posição mais vitoriosa, mas também está na mais perigosa. Pense nisso. Entrega teu coração a Deus, né? Procure representar aquilo que você foi chamado, né? Deus nos chamou para uma vida de serviço, de unidade, de comunhão, de assistência e para transformar aqueles que vivem conosco. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana, uma semana abençoadíssima. Planeje, execute, faça, né? Mas sempre olhando para o Espírito Santo, dando ouvidos à sua voz. Amém? Olha, dê um like nessa mensagem, curta essa mensagem, compartilhe ela com alguém, toque no sininho, inscreva-se nesse canal, né? Você vai ajudá-lo a crescer e muito mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Até amanhã, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.